Bem-vindas! Este é mais um episódio do Para Mudar o Mundo, um podcast que quer ouvir mulheres para perguntar e sustentar a pergunta junto com elas: o que precisamos mudar para mudar o mundo? Se você também acha que o mundo precisa mudar, fica aqui com a gente e vem fazer parte dessa conversa. A gente também não sabe como, a gente também está se perguntando como, mas a gente não quer desistir dessa pergunta. Hoje eu recebo com uma imensa alegria, meu coração está pulando de felicidade. Recebo Nath Lima Verde. Bem-vinda, minha querida. Que alegria imensa ter você aqui. Estou muito feliz de estar aqui também, Gabi. É muito lindo esse seu. Eu fiquei comovida com o seu ímpeto de criar isso e de dar espaço também para que mulheres tragam, né, as suas expressões e as suas perspectivas. Então, fico feliz de poder fazer parte. Eu estou convidando mulheres que eu sinto que sustentam nesse nível de radicalidade que o mundo precisa essa pergunta, sabe? Então, eu não tenho dúvidas de que você faz parte delas. E estou muito grata e muito honrada que você tenha aceitado o convite e que finalmente tenha chegado o dia da gente estar aqui. Natália Lima Verde é atriz, escritora, terapeuta, contadora de histórias, pacifista e ativista pelos direitos das mulheres. Mas eu cheguei à conclusão de que nenhuma dessas palavras descreve exatamente o trabalho dela. Há quase uma década, apoia mulheres a criarem suas próprias realidades, em contato com seus centros energéticos, borrando as fronteiras entre a vida e a arte. Criadora da Concha, um movimento de reencantamento, emancipação e empoderamento feminino, baseado na comunicação não violenta, no teatro e em outras diversas tecnologias sociais ancestrais e contemporâneas. Natália move estruturas, facilitando espaços de prática e experimentação em torno das criações autorais, da escuta e da empatia. Promove atos de encantamento, rituais, iniciações e imersões artísticas. É também cofundadora do Laboratório de Utopias, projeto que fomenta a criação de novas culturas regenerativas. Como descrever essa mulher em palavras? Foi muito difícil ler todas elas, porque a minha sensação, Nath, é que o teu trabalho, ele recebe uma herança de muitas mulheres que fizeram esse trabalho antes de você, e você faz parte dessa linhagem de mulheres curando esse feminino nas mulheres. Mas também tenho a sensação de que a tua contribuição traz uma cura de masculino, no sentido do masculino das mulheres, no sentido de, quando você fala de apoiar as mulheres a manifestar as suas próprias realidades, para mim é uma chave, né? Assim, a gente é criadora de vida, a gente é criadora de realidades, a gente tem esse centro energético. Queria te ouvir um pouco sobre esse trabalho, para depois a gente mergulhar no laboratório de utopias, que eu queria muito conversar aqui contigo também. Para mudar o mundo, precisamos encontrar o centro energético, criador de realidades que existe dentro de cada mulher. Gabi, eu sinto que eu estou chegando aqui, né? E que essa pergunta, né, para mudar o mundo, precisa ter muita matriz para sustentar essa pergunta, para fazer contato primeiro com ela e depois para dar conta do, do tanto de forças, né, de linhas de forças atuando assim em comunhão para que a gente possa ter coragem de mirar novos horizontes, né, ter coragem de... Acho que tem a ver com pureza também, né, porque sustentar alguma pureza para poder sonhar, né? Para poder vislumbrar novas possibilidades. E acho que estou nesse exercício nesse instante, então, de
transar, no sentido de me relacionar intimamente com essa pergunta, né? E ver o que acontece a partir desse contato. Então, agradeço pela oportunidade de compartilhar um pouco da minha visão, de expressar o que vai no meu coração, e quero declarar desde agora essa intenção de não falar através do meu intelecto necessariamente, né, da minha mente, mas realmente abrir, inaugurar e setar esse contexto, assim, um espaço onde eu possa falar a partir do contato com o meu útero, com o meu coração, com o meu espírito, deixar um pouco a... Acho que a gente está num momento atravessando um momento do mundo onde a gente tem muitas ressalvas para se expressar, né? Para trazer a nossa expressão mais genuína. Então estou dizendo isso para mim mesma, né? Que eu estou me permitindo esse espaço de trazer a minha expressão mais genuína a partir do presente. E isso demanda coragem, vulnerabilidade, né? Abertura, conexão. Então, ao longo desse nosso encontro, eu vou estar nesse exercício. Então, a primeira coisa que me vem é que eu tenho muita alegria de fazer esse trabalho, né? Eu venho do subúrbio do Rio de Janeiro, de Santa Cruz, um lugar que é atravessado por muitas questões sistêmicas, né? Recentemente teve uma super confusão em Santa Cruz, e as milícias e a violência sistêmica. Então, eu cresci dentro desse contexto, sabe? Isso é importante para mim dizer de onde eu venho. E isso me dá muita coragem para trazer o que eu estou falando, porque eu não estou falando. Reconheço os meus privilégios enquanto mulher branca e diversas, né, outros privilégios que eu poderia nomear aqui, mas também reconheço o lugar da onde eu venho, né, e os desafios que eu vivi para me tornar quem eu sou. Então, isso me dá, ter vindo de Santa Cruz e ter a história de vida que eu tenho, me dá a esperança de que isso é possível, sabe? De que de alguma forma tudo que eu vou trazer aqui é tangível, é possível, sabe? E acho que talvez esse seja o maior dos privilégios, levar em conta que, que a gente pode ter mais agência sobre as nossas vidas. Que a gente, quando eu falo sobre borrar as fronteiras entre a vida e a arte, que é a essência desse trabalho da Concha, que é o meu trabalho autoral, tem a ver com isso, com retomar os nossos centros energéticos e criar as nossas vidas de uma forma mais autônoma. Parar de mimetizar, né, e de copiar o que está no cardápio e criar vidas fora do cardápio, né? Que o cardápio você quando tem oportunidade estuda, e aí para mim não estava no meu cardápio que eu poderia criar o meu próprio trabalho, por exemplo, que eu poderia escolher aonde eu vou viver, optar por uma vida mais simples, mas para mim muito mais abundante, né? Ter mais autonomia sobre as minhas escolhas, né? De onde eu vivo. Então, já vou entrar nesse lugar e na pergunta que você me fez. Então, acho que a Concha trabalha em 3 dimensões, né? Então, tem uma dimensão pessoal, que tem a ver com intrapessoal, né? Que é como eu me vejo. Quais são as histórias que eu conto sobre mim mesma, sobre a minha origem, sobre como é o meu relacionamento comigo mesma, como eu me relaciono comigo, como eu me invento, como eu me crio. Então, nada aqui nesse momento é por acaso, né? Os meus gestos, eu estou escolhendo cada uma das palavras que eu estou trazendo à tona. E essas palavras estão imbuídas de todos os meus encontros, de tudo que eu vivi até chegar aqui, né? Mas eu estou escolhendo conscientemente o que eu quero trazer, né? Na medida do possível. Eu estou escolhendo os meus gestos, eu escolhi estar com essa camisa,
dessa maneira, nesse cenário. Então, isso é uma dimensão que me dá muito prazer. A possibilidade, e que eu quero compartilhar desse prazer com outras mulheres, sobretudo, a possibilidade de me auto-esculpir, de me auto-inventar. Eu não sou um acidente do contexto onde eu vivi ou de como eu tenho agência, eu tenho autonomia a partir de um certo ponto, né? De, opa, eu tenho poder para mudar algumas coisas. A forma como eu falo, a minha voz, a minha expressão, né? Então, isso me entusiasma. Isso me devolve um lugar de artista criadora. E acho que meu trabalho tem muita conexão com esse lugar de relembrar, sobretudo as mulheres, que nós somos artistas criadoras, me auto-esculpindo e esculpindo a minha própria vida. A outra dimensão, que é uma dimensão interrelacional, né? Que é a forma como eu me relaciono com o outro, a forma como, com quais narrativas eu me envolvo, né? Eu estou envolvida em quais histórias? Eu percebo as histórias com as quais eu me envolvo? Que tipo de histórias eu tô criando com as minhas escolhas, com o meu posicionamento, no mundo, com as relações que eu crio? Qual é Qual a vibração das minhas relações? Tem saúde nas minhas relações? Eu escolho relações que me inspiram, que me encorajam, que me desafiam em alguma medida também para eu poder crescer. Eu escolho relações que têm um campo para eu mudar, porque muitas vezes a gente tem pactos invisíveis onde a gente se compromete com determinadas relações e às vezes está se esforçando para pertencer a determinados contextos e relações que, na verdade, a gente nem quer mais pertencer, sabe? Que, na verdade, nem ressonância com quem a gente se tornou, está se tornando. Então, tem isso também. Quais cenários, né? Eu sou atriz e, e essa é a forma como eu incorporo esse meu trabalho como atriz no teatro, no cinema, na televisão, que é que cenários eu habito, com quais narrativas eu me envolvo. Se minha vida fosse um filme, uma obra, como seria? Eu gosto da história que eu estou contando, com o meu próprio corpo, com a minha própria voz. Se a minha vida tivesse uma trilha, que trilha é essa? Né? Que elenco é esse do qual eu faço parte? Eu gosto desse elenco, eu gosto das minhas companhias, eu gosto de fazer parte, de pertencer, das minhas inter-relações, né? E acho que as relações dizem muito sobre quem a gente é. Então, ter autonomia sobre criar as nossas relações, ter autonomia sobre escolher, né? Quem são as companhias, quem são as pessoas que vão me acompanhar ao longo da vida, ressignificar relações que são importantes para mim, né? Ao longo da vida. Acho que vira e mexe a gente passa por reformas nas nossas relações e a gente precisa se desconectar de algumas relações e se conectar com novas relações, se reconectar. Então, é um trabalho muito artesanal esse, de criação. E uma terceira dimensão que é sistêmica. E talvez essa seja a que mais dialoga com esse convite que você está fazendo aqui, que é como eu me posiciono no mundo, como eu crio cultura, como eu crio novas culturas a partir de quem eu sou. Como eu assumo mais responsabilidade radical, mais agência e mais poder. Como eu legitimo os meus poderes, os meus dons, os meus talentos. Como eu valido a minha contribuição. Como eu faço para acreditar que a minha contribuição, a minha colaboração pode fazer a diferença e faz a diferença. E também como a gente ocupa lugares de poder, né? Como as mulheres é, se posicionam em mais espaços que estão apontando novas direções para o mundo.
Porque se você olha, né, sei lá, né, como ativista, eu fico pensando na ONU, na Organização das Nações Unidas, né, nos lugares de poder sistêmicos, nas tomadas de decisão do mundo, ainda tem muitos homens, né, no Senado, nos governos. Acho que a gente está em plena transição, mas ainda é uma diferença chocante, absurda, né? Acho que a gente está avançando, mas eu acredito muito no poder visionário das mulheres para traçar novas possibilidades, para inaugurar novos horizontes, para inspirar. E o centro energético, para terminar essa primeira fala, esse ano, por exemplo, eu conduzi mais de 150 mulheres ao longo de trabalhos continuados desde março, né, desse ano, apoiei eles a retomarem os seus centros energéticos num projeto que se chama CAIS. E eu penso sobre o que eu sinto é que na medida que eu recupero o meu centro energético, e tentando traduzir o que isso significa, né? Acho que nós fomos culturalmente condicionadas a ir além dos nossos limites, a um lugar de horizontalidade. Então, as mulheres como cuidadoras, as mulheres como mantenedoras dos afetos, fomentando os afetos, fomentando essa sensação de bem-estar, de pertencimento, de segurança, de amor. Então, os nossos trabalhos também estão muito borrados nesse sentido, né? Principalmente as mulheres latino-americanas, a ética do cuidado está embutida nos nossos trabalhos, né? Uma ética afetiva. E aí fica difícil, por exemplo, cobrar pelos nossos trabalhos, esse lugar como lugares de poder, porque ele está borrado e atravessado pelo lado. E a gente entendeu que cuidado não se cobra, cuidado é uma coisa invisível, intangível. No entanto, é um trabalho imenso, imensurável. E eu fico pensando, o que seria do mundo sem as mulheres? Essa guerra, quem está segurando as armas? Quem está dando as ordens para esses bombardeios? Não são as mulheres. As mulheres são as que estão sofrendo os impactos disso e segurando isso, perdendo seus filhos, seus companheiros, seus parentes, cuidando das crianças, cuidando dos velhos, né, dos mais velhos, e dando conta afetivamente de dar alguma contenção para essa tragédia, alguma sensação de amor. Mas não são elas que estão levantando, que estão dando as ordens, que estão empunhando as armas, entende? Então, retomar os nossos centros energéticos, eu sinto que é algo profundamente político, profundamente necessário nesse momento, que é retomar a nossa verticalidade, o nosso poder de dizer isso sim, isso não, é por aqui não, eu quero isso, eu desejo isso, é assim que vai ser. Eu vou até aqui, esse é meu limite. E acho que como a gente foi condicionada dentro dessa cultura, a gente desconhece muitas vezes os nossos limites. Para além de desconhecer, já é difícil assumir os nossos limites e depois lidar com as consequências de assumir os nossos limites, sabe? E eu sinto que se as mulheres retomarem se a gente retomar os nossos centros energéticos, o patriarcado cai amanhã, porque o sistema tal qual ele está dado não se sustenta sem a horizontalização das mulheres, sem a entrega excessiva das mulheres. Ele não se sustenta, né? Sem Aí, aí o lugar do masculino que eu falava, que eu sinto no teu trabalho, né? Essa verticalização é o masculino nas mulheres. É esse arquétipo do limite, do contorno, da estrutura, dos pilares, da manifestação, é exatamente isso. E, Que na lindo. verdade, até nisso eu acho que tem algo distorcido, porque quem dá osso, quem dá carne, quem dá sangue, são as mulheres. A gente é que cria dentro dos nossos ventres
estruturas ósseas, estruturas físicas. As mulheres são, para mim, as senhoras da materialidade. A gente aqui encarna uma vida dentro dos nossos ventres, né? A gente é quem dá leite, dá de comer e faz Prover, né? crescer, prover. Prover. Exato. Então tem uma distorção também, né? Cada vez mais eu tenho me sentido mais perdida nessas fronteiras entre masculino e feminino. E eu acho essa polarização importante, em alguma medida, porque eu sinto que ela está na natureza, mas como é que a gente percebe as nuances, né, do que está dado como feminino, como masculino, como poderes, né, nesses dois âmbitos. Então, cada vez mais eu sinto, né, de nomear isso como yin e yang, como forças na natureza, né, e tensões sobre essas forças, mais nitidez sobre essas forças que estão atuando, para a gente poder incorporar essas forças também, né? E atuar através delas e se beneficiar através delas. Sim. Quer fechar sobre a coisa do mudar o mundo? Então, eu acredito nesse caminho, assim, né, de apoiar mulheres e fazer. Eu estou muito comprometida com esse trabalho de retomar o meu próprio centro energético, de criar a minha vida a partir dos desejos mais profundos, né, do meu coração, do meu espírito, em comunhão, em contato com as minhas necessidades, reconhecer as minhas necessidades, validar as minhas necessidades, validar os meus limites, comunicar os meus limites com mais clareza, lidar com as consequências de comunicar os meus limites, porque muitas vezes pode ser desconfortável, né? Receber, à medida que as mulheres vão nomeando que a gente vai nomeando os nossos limites, muitas estruturas vão precisar mudar, né? Na parentalidade, no trabalho, em tudo, Nas famílias. nas famílias. Então, nas relações amorosas, nas relações familiares, nas relações com o trabalho, com os espaços de poder. E muitas vezes isso não vai ser conveniente, porque é muito conveniente que seja desenhado dessa forma, que a gente aprenda a entregar os nossos centros nas relações, que a gente subjetivamente vá aprendendo que é a gente que cozinha, é a gente que cuida, é a gente que fala das emoções, somos nós que... É muita coisa, é muita coisa. É um trabalho imensurável. Então, na medida que a gente vai se dando conta disso, da nossa imensa contribuição, a gente vai tendo mais agência sobre eu quero contribuir até aqui. Tanto, sabe? O meu trabalho é aqui. Para eu dar mais do que isso, eu vou precisar receber por isso, porque eu estou dando muito, eu estou entregando muito aqui. E o que eu estou entregando tem muito valor. E eu não estou disposta a entregar todo o meu valor sem um equilíbrio energético, sem receber de uma forma equilibrada. Então, para mim, tem a ver com equilíbrio também, sabe? É como se a gente tivesse essa, essa oportunidade de equilibrar essas energias de dar e receber. E acho que as mulheres estão nesse cenário, né, muito, muito descompensadas nesse lugar, Totalmente. sabe? A gente entrega muito, muito valor imaterial, muito valor valores que às vezes não são mesmo quantificáveis. E como é que a gente faz para validar a nossa contribuição, né? A nossa contribuição política, a nossa contribuição financeira, né? Como é que faz para o dinheiro passar pela mão das mulheres? Porque eu acredito que se o dinheiro passar pela mão das mulheres, a gente pode criar grandes transformações nesse mundo. Porque a gente sabe como cuidar da vida. Porque é isso que a gente faz. Que eu percebo no meu trabalho, falando sobre trabalho autorais de mulheres, muitas mulheres com dificuldade de
cobrar pelos seus trabalhos, né? Precificar os seus trabalhos. E eu gravei um vídeo falando, eu acho que quem tem vergonha, quem tem que ter vergonha de precificar o seu trabalho são essas multinacionais que fazem armas, por exemplo, que estão investindo bilhões em tecnologias nucleares. É a Coca-Cola, que ganha bilhões vendendo açúcar e corante no mundo inteiro, em escalas, globais. Não você, minha querida. Não você. Não eu, sabe? Não nós, que estamos fazendo um trabalho com- que tem que está baseado na ética do cuidado, na ética afetiva, na contribuição, na regeneração da vida, na, na, na regeneração das nossas psiques, contando novas histórias, trabalhos terapêuticos, trabalhos artísticos, trabalhos de toda ordem, sabe? Mas assim, não você, querida. Você tem todo o direito de cobrar pelo seu trabalho. Você tem todo o direito de validar o seu trabalho. Isso não precisa ser uma questão para você. Deixa essa questão para quem está investindo em tecnologia de guerra. Deixa essa questão para quem está poluindo a natureza. E é isso, né? Brumadinho, as grandes tragédias que a gente viveu aqui. Até hoje isso não foi recompensado. As pessoas estão morrendo sem poder reaver as suas casas, né? É, as pessoas nativas daquele lugar. Então, deixa essa culpa para esses governos que estão tomando essas decisões. Não para a gente. O dinheiro, o poder precisa passar pela mão das mulheres, para que a gente tenha autonomia de inventar novos mundos, de constituir novas realidades, de criar novas possibilidades sobre como viver, né? Então, acho que a gente pode se ocupar de outras coisas, lavar as nossas mãos nesse sentido, sabe? Abrir mão da culpa, que também é algo introjetado nas mulheres, né, desde muito cedo. Parece que quando você. Eu ainda não sou mãe, mas eu percebo é, isso, que é como se fosse uma iniciação à culpa, sabe? Eu Sim, lembro. vem junto, vem junto. Vem o bebê e Exato, vem a culpa, e ela nunca mais sai de lá. Ou você está culpada porque você não está, ou você está culpada porque você não está em outro lugar que não ali, ou você está culpada porque você fez certo, ou você está culpada porque você acha que fez errado, ou porque você está culpada porque você repetiu, ou você está culpada porque você fez diferente do lugar de onde você vem. Então é um padrão da culpa, e aí vou fazer só uma fala, parêntese, assim, que eu gostaria de um episódio só para falar disso, que é junto com essa culpa vem um remedinho que o capitalismo entrega para quem está se sentindo culpado, que é o consumo. exato. Então, o pacote filhos, bebês, parto, toda vez que ele se associa com consumo, eu sempre digo para as mulheres ao meu redor: olha para o sentimento que está te levando para essa necessidade. Comprar coisas inacreditáveis para crianças, levar crianças em experiências inacreditáveis, normalmente promovidas por mulheres que se sentem culpa porque são ausentes da criação daquela criança. Eu não estou aqui culpando essas mulheres, eu estou dizendo que eu vejo culpa por trás dos grandes gestos de compensação dessas crianças, né? Uma educação toda trabalhada na culpa. E aí a gente passa para frente, né? Porque nossos filhos vão aprendendo que a culpa nos move, os filhos homens e os filhos mulheres. Então, e as filhas mulheres. Bom, são muitos temas, minha querida, mas eu queria muito que a gente cuidasse de mergulhar no laboratório de utopias. Uma iniciativa tua com o teu companheiro, Surian dos Santos. Meu querido Suri, um beijo. Você está aqui muito bem representado, e olha que lindeza, uma mulher representando um trabalho que é feito entre um homem e uma mulher, né? Às vezes isso também pode acontecer. Porque a gente vive num mundo que só o contrário parece possível. As mulheres sustentam uma manifestação de realidade e os homens usufruem da
do reconhecimento, do palco, do holofote, da remuneração, do capital que advém dessa grande manifestação sustentada também por mulheres, porque eu não acredito que haja grande manifestação sustentada só por homens. Eu sempre olho para uma grande manifestação e procuro, cadê a mulher que está por trás disso aí? E sempre tem. Até hoje a minha teoria nunca furou. Sempre tem uma mulher por trás de uma grande manifestação. Normalmente não reconhecida, normalmente num cargo de direção executiva, normalmente num cargo de sustentação de cozinha, né? Igual assim, por trás de um banquete, quem tem? Alguém invisível numa cozinha. Todas as grandes iniciativas do mundo são assim. Bom, o Laboratório de Utopias, uma iniciativa que vocês criaram para fomentar culturas regenerativas. E aí a gente fala isso e eu imagino que para algumas pessoas que estão nos ouvindo, falta chegar em o que é isso. Eu queria ouvir com as tuas palavras o que é fomentar culturas regenerativas. Primeiro, obrigada, Gabi, por esse reconhecimento. Eu e Surian, a gente está há muitos anos numa jornada, bebendo, se movendo em direção a boas fontes, sabe? Reconhecendo no campo pessoas inspiradoras, projetos que apontem para novos futuros possíveis e nos movendo em direção a esses projetos, a essas pessoas para aprender, né, com essas experiências. Então, a gente foi para Tamera, que é um centro de cultura de paz, a gente foi para Findhorn, numa ecovila, na Escócia, a gente foi a aldeias indígenas e em lugares com tradições, né, tradições originárias, a fontes espirituais, a trabalhos ultramodernos, enfim, aonde a gente reconhece, e isso tem a ver com abaixar nossa barra de anestesiamento, que eu acho que também é um grande. Para criar novas culturas regenerativas, a gente precisa abaixar nossa barra de anestesiamento para conseguir se sensibilizar, né? Conseguir ser tocado pelas coisas, né? Ser tocada pelas coisas, conseguir perceber, nossa, isso brilha, isso tem valor, tem algo aqui que me comove, no sentido de, acho linda essa palavra, né? Comover, que é de mudar de cômodo, né? Ser capaz de me tirar da normose e me abrir novas possibilidades, novas perspectivas. Então, eu estou sempre, a gente está sempre lendo isso no campo, né? Eu acho lindo esse exemplo, que é uma planta sempre se move em direção à luz. Então, outro dia vi um deck de madeira e começaram a nascer umas plantinhas embaixo do deck e ela se enrolava inteira para passar pelo espaço entre uma tábua e outra e crescer em direção à luz. Então, eu aprendo muito com as plantas, né? A gente mora na Mata Atlântica há 7 anos, assim, no meio da mata, e esse contato, né, íntimo com a natureza me ensina muito. A natureza é uma grande mestra e eu aprendo muito, né? Sem romantizar, assim, esse lugar, mas eu respeito muito a natureza como a grande professora. Então, para mim, culturas regenerativas têm a ver com recuperar essa capacidade de me mover em direção ao que brilha, de me mover em direção ao que é luminoso, né? De não ficar preso. Acho que isso é importante de dizer. A natureza tem uma capacidade muito grande de regeneração, né? A Mata Atlântica é uma escola de regeneração. Eu pude estar nas florestas do norte, assim, lá na Escócia, em Findhorn. São bosques que têm algumas árvores e é completamente diferente da Mata Atlântica. A Mata Atlântica está o tempo inteiro se regenerando, é muita folha, é muita diversidade, é muita energia. Então,
tudo está o tempo todo se comporrendo, nascendo e se regenerando. E isso não é uma ideia bonita. Isso é algo que você pode testemunhar com seus próprios olhos. Isso é algo que acontece. Você vê as coisas morrendo e nascendo numa velocidade, numa capacidade de autoinvenção, né? Então, eu acho que é sobre aprender isso, reaprender isso com a natureza, e aí isso afeta muitas esferas, né? Que é sobre a gente aprender a deixar morrer esse velho mundo e acreditar que novos mundos são possíveis. Olhar a floresta, olhar a natureza me dá fé e me coloca num lugar de aprendiz, de como é que a gente faz isso com a nossa própria cultura, como é que a gente faz isso com o mundo em que a gente vive, né? De viver esse luto, de deixar morrer velhas estruturas relacionais, a forma como a gente, os vivos, né, desse tempo, nós somos uma geração que a gente está sendo convidado e não é um trabalho fácil, demanda muita energia, muita entrega. Como é que a gente se relaciona com a nossa comida? Como é que a gente se relaciona com a nossa sexualidade? Como é que a gente se relaciona com a natureza? Como é que a gente se reconhece enquanto natureza? Como é que a gente se comunica? Como é que a gente se relaciona com a nossa comunicação? E a gente está sendo convidados a reinventar muitos aspectos, né? A aprender a compostar tudo que não serve mais, a abrir mão de hábitos, comportamentos, perspectivas, crenças e falar: uau, eu preciso aqui estar humilde e reconhecer que eu preciso regenerar diversas coisas em mim mesma. E eu acredito muito nessa escala pequena, né? A permacultura, que é um dos princípios desse trabalho do Laboratório de Utopias, ensina para gente isso, soluções pequenas e lentas. Então, eu acredito que a guerra que eu faço nos meus relacionamentos se relaciona com a guerra que está acontecendo no mundo, né? E esses dias a gente teve com a dona Francisca, que é uma liderança espiritual lá do Acre, e ela falou sobre a faixa de Gaza e sobre os muros que a gente ergue, como é que esse muro se relaciona com os muros que a gente ergue nas nossas próprias relações, né? E se a gente tem alguma agência, que a gente tem sentido muita angústia de como é que o que a gente faz diante desse horror, como é que eu e muitas vezes eu me sinto também impotente, a gente se sente impotente. E eu penso que o que está sendo possível para mim nesse momento, talvez seja pouco, talvez não, mas é melhor do que não fazer nada, do que estar anestesiado, do que estar adormecido, que muros eu estou erguendo nas minhas próprias relações, né? Que guerras eu estou travando comigo mesma e com as pessoas com as quais eu convivo. E eu acho que muitas vezes a gente se engaja mais na guerra do que na pacificação, que é, né, esse momento político que a gente passou, como, como eu quero falar sobre isso, como às vezes a gente se coloca em oposição a determinadas coisas e de alguma maneira isso assalta os nossos centros. Então eu sou contra isso, eu estou lutando por isso e eu reconheço que em alguns contextos é, é, lutar parece a única possibilidade, sabe? Me opor, travar esse tipo de coisa. Mas a gente tem visto as consequências do que isso gera, né? Então, para mim tem sido importante e eu reconheço isso como um privilégio em algum lugar, mas eu estou a favor de quê? Eu estou fomentando o quê? Eu estou contribuindo para quê? Aonde eu coloco a minha energia? Que cultura eu quero criar a partir dos meus gestos? E essa cultura da insuficiência, né, que atravessa tudo, essa sensação de que a gente não tem o que fazer, de impotência, ela também é um artifício do capitalismo, do patriarcado, que é você achar que a sua contribuição não vale tanto. Eu tive com a Erika Hilton no Iris, no festival onde a gente foi
agora em São Paulo, um festival sobre a cultura do bem viver, e a Erika Hilton falou, é importante você acreditar, algo assim, né, o que ficou para mim, nesse tecido social, e que o seu ponto seja um ponto, mas que ele está alinhavando um tecido muito maior, e que a sua contribuição importa. Porque se você acreditar que a sua contribuição não importa, você fica num lugar muito passivo, assistindo a isso tudo, né? Então, acho que os nossos trabalhos, tanto na Concha quanto no Laboratório de Utopias, têm a ver com protagonizar a sua própria vida, né? Assumir o seu poder, reconhecer a sua contribuição e alinhavar o seu ponto. Não importa se é pequeno ou grande, a escala do seu ponto, né? Você pode, inclusive, ter agência para... Agora eu quero contribuir mais, eu quero falar para mais gente. Agora eu estou podendo fazer isso, mas que o seu ponto importa, né? Porque se a gente está sempre insatisfeito, eu tenho perguntado, quantas pessoas satisfeitas você conhece? A insatisfação é uma pandemia, né? E eu não gosto dessa perspectiva de que... Acho que foi Hilke que falou isso, apesar de respeitar, de achar linda essa obra, que a insatisfação é juventude, que a insatisfação constrói. Eu não quero construir a partir da insatisfação. Eu quero construir através do transbordamento. Eu quero estar saudável, eu quero me nutrir, eu quero ter saúde para poder contribuir, sabe? Contribuir a partir do entusiasmo. E acho que isso faz toda a diferença. Senão, é isso. Se a gente está insatisfeito, a gente procura tapar esse buraco com alguma coisa, né? E esse buraco é o consumo. Então, a satisfação, para mim, é um antídoto ao patriarcado. Estar satisfeita com quem eu sou, gostar das minhas relações. E eu tenho dito isso, que é uma coisa um pouco forte, mas que para mim tem sido importante de falar. A sua vida é o seu dia a dia. É o que você faz quando você acorda. É o que você faz ao longo do seu dia. Sua vida é o seu dia a dia. Se você tem um dia a dia meio merda, significa que a sua vida é meio merda. Isso é ok para você? Você está disponível para ter uma vida meio merda? Eu não estou disponível para ter uma vida meio merda. Não interessa se eu vim do subúrbio de Santa Cruz, se meu pai foi assassinado, se a tragédia que me aconteceu. Eu não aceito ter uma vida meio merda. Eu não topo. Eu quero criar uma vida. A vida é muito preciosa. E acho que talvez essa seja a grande angústia que a gente vive, sabe? No fundo, por mais alta que esteja a sua barra de anestesiamento, a gente sabe que a vida, enquanto fenômeno, que existem muitas linhas de força atuando para que eu esteja aqui respirando, pensando, articulando os meus pensamentos, traduzindo os meus pensamentos em linguagem, em palavra. É muita coisa, né, que está acontecendo para a gente poder respirar, para o nosso coração bater. São muitas linhas de força atuando ao mesmo tempo. E que isso é um milagre, que a gente não explica, que a gente tem a ciência, que a gente usa todos os artifícios da nossa mente, mas tem uma dimensão do mistério mesmo, que é estar vivo, de saber que a gente vai morrer se a gente tiver a graça de envelhecer, né? E que não importa se é o dono da Amazon, se é o presidente do país, que ele vai morrer, que todo mundo vai morrer. E que eu não quero fazer pouco caso disso, sabe? Eu não quero fazer pouco caso da vida. Eu tive a última história, que eu encontrei com a mãe Beata, que, que eu conheci através do Surian. Mãe Beata foi uma Ialorixá que nasceu no Recôncavo da Bahia e que tem um terreiro aqui no subúrbio. Ela já morreu. E eu tive com ela pouco antes dela morrer. E eu gosto de contar essa história quando eu estou num lugar assim, né, onde eu sei que pessoas vão ouvir, porque foi um dos grandes presentes para mim ouvir a Mãe Beata. E se a gente está falando sobre regeneração, é nisso que eu acredito enquanto regeneração, enquanto cultura regenerativa, que ela me olhou nos olhos, né, com quase 90 anos, com aquele olho muito marejado, assim, um halo azul ao redor do olho, da íris, muito muito verdadeira, com presença, ela me falou, minha filha, eu estou satisfeita. Eu estou satisfeita. Eu no recôncavo da Bahia. Meus pais foram escravizados. Eu aprendi a ler, a escrever.
eu me assumi enquanto artista, enquanto escritora. Eu criei um terreiro onde eu protejo tudo que eu acho que é precioso, onde eu protegi ao longo da vida, onde eu coloquei energia em tudo que eu acho que é valoroso. Eu tive a oportunidade de viajar, eu criei uma família, eu tenho uma rede muito bonita de pessoas que vão seguir com esse trabalho depois que eu morrer, vão dar continuidade a isso depois que eu morrer. Então, minha filha, eu estou satisfeita, eu me engajei com todas as minhas paixões ao longo da minha vida e eu contribuí para um lugar de cultura de paz. Foi isso que eu fiz da minha vida. A hora que o Olorum me chamar, eu estou pronta. A única coisa que eu peço é manter íntegra até o meu último até o meu último suspiro. E aquilo, ouvir isso de uma anciã, tem sido um grande norte para mim, sabe? Porque é isso que eu quero. Eu quero estar satisfeita, não só quando eu tiver 90 anos, mas desde já, sabe? Eu quero estar satisfeita hoje, aqui, hoje, nesse podcast para você. Eu quero ter a sensação de que eu entreguei o melhor que eu pude nessa conversa. Entreguei valor imaterial. E é por isso que eu estou escolhendo essas palavras, e é por isso que eu estou contando essa história. Eu quero ter a sensação de estar satisfeita comigo, de validar a minha contribuição, a minha humilde contribuição, sabe? E acho que, para mim, isso fala muito sobre novas culturas regenerativas, porque a natureza não me parece, a natureza me parece muito abundante, sabe? Não é sobre escassez, é sobre validação. E acho que as mulheres, né? Esse é um podcast para as mulheres, feito por mulheres, então, não só para mulheres, né? Eu imagino, eu espero que os homens ouçam esse podcast. Espero muito que os homens ouçam esse podcast, mas desejo isso, não espero isso, mas desejo isso, vibro por isso. E, a gente tem muito para aprender uns com os outros, ser ouvidas. Mas para que a gente possa ser ouvida, a gente precisa validar a nossa sabedoria, a nossa voz, a nossa sabedoria intrínseca, a nossa contribuição, sabe? Acho que para mim tem a ver com isso, da gente fazer esse trabalho de validar, de legitimar o nosso valor, o valor da nossa contribuição para o mundo e o quanto a gente tem para contribuir para os rumos do mundo, para o presente, para o futuro. Acho que eu acredito nisso. Querida, que alegria, que honra ter você aqui. Eu estou me reconhecendo em tantos lugares e agradecendo, assim, fazer uma partilha bem pessoal, aproveitando esse lugar de campo profundo que a gente acessou aqui. Meu coração está batendo, que bom. Como é bom fazer trabalhos onde o coração da gente está junto. Eu passei 10 anos fazendo trabalhos em que eu tinha mais não do que sims. Eu tinha muito sim, eu tive o privilégio de sempre atuar em alguma coisa que eu acreditava muito, mas tinha tanto não junto que eu passei 10 anos vivenciando trabalho igual a sofrimento. Tinha um nível alto de sofrimento. E acho que foi uma caminhada muito linda, muito longa, exaustiva, cansativa em muitos lugares, mas que me trouxe nessa virada de chave que você acabou de descrever, que é: cadê o sim? Cadê onde meu coração vibra? Cadê com quem eu quero estar? E é este projeto para mudar o mundo. Ouvir estas mulheres, ouvir você, ouvir todas as mulheres que já passaram e as que passarão. Fazer desse jeito a primeira vez em que eu trabalho toda no sim. Toda. Da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, cada convite, cada pergunta, cada
conversa, cada post, tudo tá no Sim. Então, eu fico muito grata que você tenha trazido essa construção de narrativa. Ah, me sinto assim muito alegre com o meu caminho até aqui e muito feliz de ter encontrado as mulheres com quem celebrar, né, esse lugar do sim, esse lugar do reconhecimento. E é por isso, é para isso, é para ouvir vocês e me espelhar e dizer: a gente pode. É para trazer vocês para a luz e dizer: olha essa mulher, olha essa mulher. Então, estou muito Lindo, Gabi. alegre que as pessoas possam te ver. Que bom. Obrigada, Gabi. É muito profundo isso que você falou, né? Muitas de nós estamos submetidas a trabalhos, a relações, que não cuidam da vida, né? Dando a nossa energia para projetos que não fazem sentido, né? Sustentando e ter, acho que se eu pudesse deixar uma coisa presta atenção onde você coloca a sua energia. Sua energia é preciosa, sabe? Presta atenção, o que que você está fomentando com a sua energia, sabe? Que tipo de estrutura você está fomentando com a sua energia? Sua energia é preciosa. Aonde você coloca a sua energia, sabe? Porque a gente precisa eu sinto, de mais mulheres que estejam inteiras dando os seus sims para projetos, para trabalhos. Isso, né? Aí entra sistemicamente. Muitas violências acontecem com as mulheres porque a gente está submetida a relações por conta de grana, a relações de trabalho por causa do dinheiro. é, E a nossa energia é muito preciosa e pode mudar o mundo, sabe? Os rumos do mundo. Então, que a gente tenha mais autonomia para escolher onde é que a gente vai colocar a nossa energia conscientemente, né? Que a nossa energia é energia de vida, é energia criativa. E muitas vezes a gente desperdiça essa energia nos nossos dramas relacionais, nas nossas é, é, dinâmicas. E isso é energia que a gente poderia estar criando novos mundos, novas possibilidades, novos trabalhos, novas realidades. Então, acho que a gente tem que prestar muita atenção onde é que a gente coloca a nossa energia. Nath, eu queria passar. Eu tinha escrito um roteiro que era todo sobre as ações do Laboratório de Utopias, mas eu me entreguei, como sempre me entrego, ao que o campo precisa trazer, né? Ao que precisa vir através desse nosso encontro, e eu acho que as pessoas ouvirem o que você acabou de dizer não tem comparação em relação ao que elas podem ler nos posts do Instagram do Laboratório de Utopia e tirar todas as suas dúvidas sobre o que o Laboratório de Utopias faz. Mas eu queria deixar dito assim que os dois processos que até agora vocês ancoraram, o primeiro sobre o amor, como a gente ama, a forma como a gente foi ensinado a amar, a forma como a gente precisa reinventar o como amamos. O nome desse episódio estava programado para ser Para Mudar o Mundo é preciso mudar como amamos. E o segundo, que eu também vi e infelizmente não pude estar, mas estarei no próximo, é como morremos, como encaramos a morte. Gente, é de uma beleza, é de uma coragem. Disse isso para vocês todas as vezes em que estive com vocês, mas vou dizer de novo para que mais pessoas escutem. Que coragem, que bonito, que orgulho que eu sinto do trabalho de vocês. Um casal que se pergunta e se investiga sobre o amor. Quer dizer que vocês vivem em lua de mel? Não. Quer dizer que o que vocês atravessam é medicina para quem tem que atravessar. Quer dizer que o que vocês trazem nesse encontro de luz e de sombra está sendo honrado e está virando aprendizado no corpo palpável, tanto aprendizado que pode apoiar outras pessoas a aprenderem também.
Obrigada, Gabi, por reconhecer. Acho que a gente falou muito sobre isso aqui e eu reconheço o valor que a gente tem entregado através desse projeto do Laboratório de Utopias e acho que são temas assim urgentes, né? Falar sobre o amor e a forma como a gente ama, falar sobre comunicação, sobre relacionamentos, sobre como é que a gente reinventa, porque a gente aprendeu em Tamera isso, né? Como a forma como a gente se relaciona, se não tem paz no amor, não pode ter paz no mundo, porque a vida nasce a partir das conexões, né? Então, e como a gente peleja nas nossas conexões, sabe? Como a gente guerreia nas nossas conexões, como tem tantas distorções, sabe? Como o drama, a estrutura dramática está em tudo e a gente, né, tem uma vítima, um algoz e um salvador, esse triângulo do drama inferior. E talvez esse seja o jogo que a gente mais joga. Esse é um convite também, aqui que eu deixo no podcast. Percebe como a gente joga esse jogo. Tem sempre uma vítima, um algoz e um salvador. E em determinadas circunstâncias a gente repete esses papéis, em outras a gente muda, né, os papéis, mas como é que a gente pode se libertar desse jogo da vítima, do algoz e do salvador? Como é que a gente pode se libertar do já certo e jogar o jogo de como a vida pode ser maravilhosa, de como seria se fosse bom, né? Então, acho que esse com certeza é um dos pilares, né, do Laboratório de Utopias, desse projeto, falar do amor, né? Amor enquanto prática, do amor enquanto artesania mesmo, da gente reinventar a forma como a gente ama, né? Deixar também cair as nossas heranças, né? Abrir mão das heranças que a gente tem do que é amar e peneirar essas heranças, né? Do que ainda faz sentido honrar e de como é que a gente pode reinventar esse campo, né? E trazer mais paz, mais conexão para esse campo da onde se origina a vida, né? Da onde a vida tem origem nas nossas relações, nas nossas conexões. Então, isso é muito bonito e eu fico muito feliz, né? A gente já fez 2 jornadas do Mar Aberto desse projeto para falar de amor, falar de comunicação e de relacionamentos. Tem sido muito lindo trazer para esse campo da pesquisa e a gente tem trazido isso, né? Do mesmo jeito como precisa de uma aldeia para educar uma criança, também precisa de uma aldeia para sustentar um amor. E a gente vive o amor tem vivido de uma forma muito privada, muito nuclear. É preciso uma aldeia para a gente renovar, restabelecer as nossas conexões, cuidar das nossas conexões. A gente não consegue fazer isso sozinhos, que é uma coisa que o capitalismo ensinou, né? Cada um no seu quadrado, cada um se resolve com as suas questões, cada um que dê conta de si. Então, também é sobre resgatar esse espírito comunitário, onde a gente apoia uns aos outros. E a gente fez esse encontro recente, né, sobre doular a morte, da mesma forma como a gente está trabalhando para ter uma nova visão sobre o nascimento, né, como a gente recebe, como a gente chega no mundo, a gente sente que é muito importante olhar para esse lugar de como a gente se despede desse mundo também, né, como a gente e aí entram diversos temas, né, como o etarismo, como a gente está envelhecendo. A gente pôde acompanhar algumas mortes muito de perto, né, principalmente a morte da mãe do Surian, da Cibele, que foi uma grande terapeuta, e foi uma aula para a gente, assim, a gente aprendeu muito, e a forma como a gente está morrendo, eu costumo falar isso, é super forte isso, mas é verdade. Meu gato foi muito, muito mais digno do que todos os enterros que eu acompanhei ao longo da minha Ai, vida, que coisa necessária, Nath. Muito obrigada. sabe? A forma como a gente está se despedindo das pessoas, dos nossos anciãos, a forma como a gente coloca, como a gente envelhece, como a gente coloca as pessoas mais velhas, né? Tipo, se você não, como se não tivesse mais utilidade, é muito desrespeitoso a forma como a gente está lidando com o envelhecimento. Então, eu sempre pleiteio isso aqui pelas mulheres também, tipo,
A gente tem o direito de envelhecer em paz. A gente tem o direito de envelhecer, né? Porque tem duas opções, ou a gente morre ou a gente envelhece. Não tem muito mais opção nesse cardápio. Mas então, como a gente pode envelhecer, pode ter muitas opções no cardápio, do como, né? Que não necessariamente a gente precisa envelhecer com vergonha das nossas marcas, dos nossos cabelos brancos, das nossas. Como é que a gente faz para envelhecer com mais dignidade, com mais saúde, com se preparar para esse momento, né? E acho que esse é um tema muito importante, né? Tanto de como a gente envelhece, como a gente honra os anciãos, né? Os mais velhos, como a gente se alinha com esse arquétipo de anciã, toma posse desse arquétipo, né? Não fica o tempo inteiro perseguindo uma juventude que, né, é uma exaltação da juventude nessa cultura capitalista e patriarcal, uma exaltação como se eu tivesse que ser sempre jovem, e é impossível. Então, eu desperdiço minha energia, é insustentável, né? Quando a gente fala sobre sustentabilidade, me vem muito essa imagem, né, da gente tentando segurar estruturas que são gastando energia com coisas que não são possíveis. Segurar os Então, peitos, segurar os supercílios, segurar as maçãs do rosto, segurar os narizes, segurar os queixos, segurar peitos que amamentaram, segurar aham, barrigas que gestaram, segurar bundas que caminharam. Tem uma coisa linda que eu sempre penso nessas conversas. Um dia me contaram essa história, que Simone de Beauvoir chegou ao tempo em que havia intervenções em prol da estética. E um dia perguntaram para ela, mas você não vai fazer isso aí? Alguma coisa nesse sentido. E aí ela respondeu, se eu não for uma senhora idosa hoje, eu deixarei de ter sido a linda mulher jovem que eu fui. O quanto a gente abandona a nossa história, a história do corpo de cada mulher, a nossa autenticidade. Isso aqui já veio à tona em alguns podcasts aqui e vai vir, porque é um tema. O que a gente sim, entende por beleza precisa mudar. O que a gente entende por mulher bonita precisa mudar, né? Não pode ter nada mais bonito do que uma mulher íntegra e possuída de sua história. Não pode ter nada mais bonito do que uma ruga de expressão que nasce na medida em que eu, muito enfática, sou eu mesma e existo lidando com tudo o que eu estive lidando nos últimos 40 anos da minha vida, e todas nós também. Então, qual é a medida entre beleza e integridade? Essa medida está totalmente pervertida. A nossa integridade está muito além dos limites possíveis e sustentáveis nessa perspectiva lógica. É o mercado da juventude que a gente vive hoje, o mercado das cesarianas, o mercado, enfim. A gente já tratou de alguns aqui, mas concordando 300% contigo, me vem muita vontade de, assim, de ah, quase reivindicar que as mulheres aceitem o que encontram nos seus espelhos, sabe? Encontrem espelhos de aceitação e reconhecimento para as suas próprias histórias, e na minha forma de entender, isso se faz encontrando outras mulheres. Então, na medida em que exato. eu aqui, Gabi, que de vez em quando sou a única que tem ruga em alguma mesa onde eu estou sentada, encontro Nath, que também cultiva as suas, eu digo, opa, estamos aqui cultivando as nossas histórias e aquilo se aquieta no meu coração. Então, eu falo sempre dessa perspectiva dos procedimentos estéticos, trazendo essa visão para as mulheres que estão nos ouvindo, né? Nós estamos aqui sustentando histórias e corpos não modificados. Do mesmo jeito que a gente não quer o trigo modificado, a gente também não quer os corpos modificados. E como é que vocês podem chegar junto, né? Vamos lá, juntas, sustentar corpos
E reconhecer que não é fácil, né, Gabi? Reconhecer que não é fácil, Reconhecer porque a indústria, profundamente que não é ela fácil. investe bilhões para roubar os nossos centros, né? É muito fácil ser cooptada por isso. Para mim, pessoalmente, eu sou atriz, eu cresci, né, nesse contexto, é super difícil para mim. É um trabalho realmente de devoção, assim, porque eu não acho que é um trabalho superficial quando a gente fala de estética. Estética é muito importante. Estética, a gente cria o mundo, né? Então, é um trabalho que eu acredito, me dá força pensar que esse é um trabalho político, que esse é um trabalho que vai muito além da, da, da aparência, é um trabalho sobre se empoderar das nossas histórias, dos nossos corpos, das nossas vidas, e o quanto isso impacta sistemicamente muita coisa, né? Isso me dá força, mas eu quero reconhecer como é difícil, porque basta rolar um feed do Instagram, basta ligar a televisão, atravessar a rua, que a gente é bombardeada por essa cobrança, né? E aí acho que a gente precisa da companhia umas das outras, da companhia dos homens também, porque tem muita demanda para sustentar essa juventude, né? E eu tenho mais o que fazer, sabe? Eu tenho mais o que fazer. Eu quero sustentar a minha integridade, a minha beleza. Quero estar sendo verdadeira. Se eu tenho 35 anos, nesse momento, eu tenho 35 anos. Eu não quero parecer que eu tenho 20, porque eu tenho 35 anos e eu adoro ter 35 anos. Eu adoro ter caminhado até aqui. É importante para mim cada ano desse que eu vivi. E esse acúmulo de experiências me trouxe até aqui, com essa cara, né? E isso tem a ver com incorporar a minha própria trajetória, né? A minha própria história, as dores que eu senti, as alegrias que eu vivi, as minhas frustrações que me compõem, né? As lágrimas que eu chorei, as gargalhadas que eu dei. Então, essa sou eu, né? Acho que todo o trabalho da Concha e do Laboratório de Utopias tem a ver com integridade, né? Então, acho que essa é a tônica desses projetos de pleitear a nossa integridade, né? Aprender a honrar os nossos próprios caminhos, aprender a estar em comunhão com a natureza. E a natureza é assim, né? Eu estou plantando um jardim. Meu jardim me ensina muito. Tem hora que tem um beijo, um lírio do campo que está ali resplandecente, e tem hora que ele está murchando, e é isso. É aceitar a realidade, tal qual ela é. E eu sinto que quanto mais eu aceito a realidade tal qual ela é, mais agência eu tenho mais autonomia eu tenho para criar união, né, com a vida. Mais eu me vista criadora da minha própria vida, sem negar, né, determinadas partes, que é isso que o patriarcado faz, né? Eu quero negar isso eu quero esconder determinadas coisas. E acho que é sobre um trabalho de transparência, né? De aceitação da vida enquanto entidade, de aceitação da natureza e de como é que a gente cria intimidade com viver e com morrer. Que quanto mais eu me aproximo, quanto mais intimidade eu tenho com a morte, mais intimidade eu tenho com a vida. Quanto mais intimidade eu tenho com a vida, mais intimidade eu tenho com a morte e menos medo eu sinto, né? Acho que a gente está muito amortecido por medos inconscientes, E né? essa jornada E entre vida e morte, bonito demais você trazer isso. O que a gente faz é amar, né, Nath? Então, quando você fala do amor, transformar o amor, eu não tenho dúvida que transformar a forma como a gente ama, sim, muda o mundo, né? A gente aqui não teve tempo de mergulhar, mas tem muita estrutura que está pautada na forma como a gente aprendeu a amar, na forma como a gente aprendeu a constituir família, né? Tem as religiões monoteístas, tem o patriarcado, tem o capitalismo, tudo isso está ancorado nessa estrutura profunda do que a gente entende que
é o amor entre você com você mesma, você com as pessoas ao seu redor, você com a vida. E o quanto e eu queria trazer essa visão assim, para mim foi muito bonito estar lá com vocês e confirmar a sensação de que quanto mais simples, mais relevante. Então a gente aqui pode imaginar que o que vocês estão propondo é um grande malabarismo emocional, e na verdade o que vocês estão propondo é um silencia o malabarismo e vem cá, né? Assim, vem aqui, ó, onde está o pulso vital, o pulso originário, que de uma forma que a gente sabe qual é, se perde, porque a gente é obrigado a se perder, né? Voltando aos tratamentos estéticos. Eu não tenho dúvida de que é muito difícil. É muito difícil para mim também. Ser a única mulher que não, em muitos lugares que eu frequento, é a única que não tem esse assunto. E tenho amor por essas mulheres que cedem. Tenho, de fato, amor, assim, um sentimento de parceria e não expresso a minha opinião quando estou ali com elas. Porque honro cada cesárea, eu disse isso no episódio sobre parto, né? Honro cada cesárea roubada de uma mulher. Reconheço que o sistema que a roubou é imenso e que travar uma guerra contra esse sistema é muito desafiador. Assim, os tratamentos estéticos. Então, voltando, assim, a forma como a gente ama. Para te ouvir e a gente fechar, a gente tem um compromisso de fazer conversas de mais ou menos 1 hora, mas eu sempre soube que em alguns momentos a conversa ia ser boa demais para durar só 1 hora, e a gente está numa dessas. Então, que seja o tempo da fruta e não o tempo da fome. É... Te ouvir sobre mudar o amor, mudar a forma como amamos, muda estruturas profundas que sustentam uma vida insustentável. É, Gabi, eu acho que a gente estava falando da vida e da morte, então acho que o que eu quero sentir, que o que eu quero deixar aqui é essa coragem para a gente se transformar, porque morrer é isso, né? É se transformar. Então, acho que o que eu posso deixar aqui de valioso nesse momento é isso, assim, é uma semente de coragem, né? E eu acho que o antídoto para o medo não é a coragem, porque do medo para a coragem é um salto muito grande. Eu tenho dito isso, que o antídoto para o medo é a inspiração, porque uma vez que a gente entra em contato, é assim para mim, quando eu entro em contato, que eu tô com medo, paralisada com algo, presa em algo, quando eu entro em contato com a inspiração é como um olho d'água, assim. Aquilo vai me sensibilizando e abrindo espaço para que eu possa me conectar com a coragem, né? Para ter coragem de ir além do medo. Então, e além das minhas resistências. Então, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, nesse podcast, porque acho que você está oferecendo um banquete de inspirações, né? Fazendo provocações, convidando mulheres e para contar sobre as suas perspectivas do mundo. E acho que serve para as relações, a mesma coisa, né? Essa, essa humildade de reconhecer, caramba, eu preciso me transformar, eu preciso transformar essa relação. Essa relação precisa morrer tal qual ela é. E acho que as relações estão sempre morrendo e nascendo, né? Um, um, todas as relações, mas falando de uma relação de casal, uma relação afetiva, sexual, as relações estão constantemente. Eu estou há 9 anos nessa parceria com o Surian e eu percebo que o nosso amor morre e renasce, já morreu e renasceu diversas vezes e que precisa de atualização, né? Eu preciso e que a gente supõe que intimidade seja viver junto e que muitas vezes a gente vive junto, mas isso não significa que a gente tem intimidade, né? Que intimidade é você perguntar, como é que você está se sentindo?
demanda revelação, né? Demanda sair da normose. Acho que a normose também é uma grande epidemia, né? É, é viver no automático, viver um roteiro de vida que às vezes não foi você que escolheu, né? Viver uma relação mimetizada, onde você está, onde tem acordos invisíveis e a gente está performando um namoro, performando um casamento, mas não necessariamente sendo agente criador desse casamento, sendo artista esculpindo essa relação. O que que cuida de você? O que que cuida de mim? O que que é necessário para você se sentir íntegro? Então, quando a gente fala sobre monogamia, não monogamia, sobre acordos invisíveis, sobre relações abertas, amor livre, para a gente é amor livre de medo, né? Como a gente pode se mover para aprender a amar sem medo de ser quem eu sou, sem assumir os meus desejos, sem assumir as minhas medo de assumir as minhas sombras, assumir as minhas dificuldades, né? Assumir o contexto e as heranças que eu herdei do que é amar, de como se deve amar e como é difícil desconstruir essas coisas. Em prol do quê? Em prol da gente se sentir vivos, da gente se sentir íntegros, da gente se sentir vistos, né? E a gente tem trazido isso, né? Que ser visto é ser amado. Então, é sobre a capacidade de ver. E acho que a gente teme muito. Assim como a gente teme a morte, a gente teme a verdade nas nossas relações. Assim como a gente teme a morte, a gente teme a vida, as gestações. A gente quer, do mesmo jeito como a gente quer agarrar a juventude, a gente quer agarrar esse lugar do amor romântico como algo que tem que se manter igual era no início, intacto, e a gente rechaça as mortes e as transformações e os ciclos, né? E toda a natureza está o tempo inteiro tão generosa, ensinando para a gente que as coisas estão sempre nascendo e morrendo e vivendo em ciclos. Então, eu acho que é aceitar a natureza, aceitar que a gente faz parte da natureza. E ali, no Laboratório de Utopias, no Mar Aberto, a gente está sustentando um campo de transformação para a gente sair dos nossos dramas e criar um campo de pesquisa, onde a gente pode, de uma forma muito tangível, muito simples, com ferramentas, com recursos, com perspectivas, a gente sustenta um campo para praticar escuta, para aprender a se comunicar de uma forma mais verdadeira, para aprender a se vulnerabilizar, para acompanhar as transformações sem sucumbir às transformações, né? A navegar, por isso chama mar aberto, né? Navegar esse mar das nossas emoções, ter um letramento sobre as nossas emoções, porque na cultura em que a gente vive, quatro emoções, né? Medo, tristeza, raiva e alegria. Então quer dizer que a gente tem medo, tristeza, são emoções que não são boas, né? Entre parênteses, mas que a gente aprende assim. Só a alegria é positiva. E mesmo assim, se você for alegre demais, você está alienado, você está louco, você não está em contato com o mundo. Então é como se as nossas emoções acho que tem a ver com acreditar na medicina. As emoções são fontes de informação neutra e saber como navegar as nossas emoções. Isso é algo que a gente não aprende também, né? E nós somos seres sensíveis. E aprender a navegar as nossas emoções é algo que poderia ser ensinado na escola, né? E a gente começa isso nesse lugar na parentalidade. A gente suprime, né? Reprime as nossas emoções. A gente tem um professor que fala isso, né? Que no dia em que as mulheres retomarem a sua raiva consciente e que os homens retomarem a tristeza consciente, que o patriarcado cai, que o sistema muda. Então é um pouco por aí da gente esse trabalho, né? De retomar as nossas emoções, de saber como navegar as nossas emoções, porque muitas vezes eu fico pensando, o que me move muito é que eu reconheço que eu tenho bastante repertório, sabe? E, e mesmo assim é difícil. E eu fico pensando, caramba,
não tem esse repertório, quem não teve oportunidade de ter essas ferramentas, como é que faz, né? E, e acho que é tudo uma pesquisa sobre integridade, sobre como a gente pode baixar a nossa barra de anestesiamento e nos tornar pessoas, seres humanos mais transparentes, mais verdadeiros, mais íntegros. É, é, acho que é por aí. Nath, eu vou fechar fazendo o que vocês recomendam que seja feito nas relações, que é reconhecendo. Hum, Eu acho que quem faz um trabalho como o que tu faz deveria receber homenagem pública todos os dias. Eu acho que deveria ser o mais bem remunerado, acho que deveria ser premiado, acho que deveria ser muito mais reconhecido. Eu quero dizer humildemente que eu, daqui de onde eu olho, enxergo o Laboratório de Utopias como uma relevante contribuição para mudarmos o mundo. A seta de vocês está apontando para o lugar de onde o novo mundo pode nascer. Uma humanidade em paz, aprendendo cada dia mais a amar e a morrer. Obrigada. Obrigada, Gabi, que lindo isso. Recebo, sinto, agradeço, reconheço e estendo isso ao Suryan, que é meu companheiro, um grande professor, um grande amigo, um grande parceiro nessa vida, fonte de muita inspiração também para essas escolas, né? Quero estender essas palavras ao Suryan e, e desejo que quem vai ouvir ou assistir esse podcast que possa se conectar também com uma força para além das palavras que foram ditas. Que tem as palavras que foram ditas e tem uma força viva eu estou tentando, acho que a gente está tentando traduzir isso em palavras e nem sempre é fácil, mas eu desejo que as pessoas possam se beneficiar dessa força para além das palavras. Então, muito obrigada e desejo muita, muitos bons encontros nesse podcast. Acho que a gente tem uma fome de bênçãos no mundo, então eu quero abençoar esse seu projeto, quero que reconhecer você também e que esse podcast, que você receba dinheiro para fazer esse podcast, estrutura para fazer esse podcast, reconhecimento, que eu reconheço a contribuição de você estar abrindo espaço para que mulheres possam se expressar e trazer novas perspectivas sobre o mundo e como mudar o mundo. Reconheço que você tem matriz para sustentar tudo isso, né, que é muita coisa. Então, desejo muita abundância, muita prosperidade, caminhos abertos para esse projeto e muito obrigada. Para você que está aqui com a gente nessa conversa até agora, deixa a gente saber como cada uma das palavras que a gente trouxe aqui te tocou. Você faz parte dessa conversa e a gente quer te ouvir. Esse foi mais um episódio do Para Mudar o Mundo. Aqui a gente investiga o que precisamos mudar se queremos de fato mudar o mundo. Esse podcast é idealizado por mulheres, executado por mulheres e financiado por mulheres. Recebemos o apoio financeiro de algumas mulheres que preferiram não ter seus nomes citados e do Instituto FI. Se você também acha que o mundo precisa mudar e também se pergunta como, vem fazer parte dessas conversas. Até o próximo.